Salve, salve, bilionários! Como muita gente nos pediu, iremos mostrar como transformar o seu canal em uma empresa. Tudo o que você precisa saber será mostrado gratuitamente no evento Hackeando o YouTube. Serão 3 dias de live onde você sairá de um completo iniciante para um profissional no YouTube. Tem interesse? Se inscreva no primeiro link da descrição. Que uma vez perguntaram para o Rebbe de Lubavitch, que é esse meu mestre espiritual, e ele passou pelo Holocausto, né? Ele passou pelos campos de concentração, e ele fugiu da guerra na Alemanha. E um outro judeu sobrevivente do Holocausto que perdeu toda a família dele lá, imagina, uma coisa assim que a gente não pode nem imaginar o tamanho da tragédia, tem que recomeçar tudo de novo. E depois de todo aquele genocídio, ele pergunta a Rebbe, como eu posso acreditar em Deus depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial? Eu vi meus irmãos, meus pais, meus filhos, minha esposa sendo mortos sem nenhuma razão pelos nazistas. Como eu posso acreditar em Deus depois do Holocausto? E o Rebbe respirou e respondeu para ele: como você pode acreditar na humanidade depois do Holocausto? O Rebbe falou assim para ele: então em quem você vai acreditar depois do Holocausto? A Alemanha nazista era o povo mais culto na sua época. Mais científico. Melhores academias. Música clássica. E filósofos. E artes. E medicina. Top do mundo. Não existia mundo científico mais avançado do que a Alemanha nazista. E eles usaram isso para quê? Com toda a frieza do mundo, para fazer uma teoria completamente sem pé nem cabeça, de raça superior, raça ariana, etc. Convenceram uma nação inteira e fizeram. Então o Rebbe falou assim pra ele, e talvez eu modifiquei um pouco as palavras. O Rebbe falou pra ele, não como você vai acreditar na humanidade, mas o Rebbe falou assim, como você pode acreditar na humanidade sem Deus depois do Holocausto? Então a resposta que o Rebbe queria falar, na minha humilde opinião pra ele, era assim: claro que é difícil entender como Deus deixou 6 milhões de judeus morrerem no Holocausto. A gente não sabe a resposta. Como Deus deixa tantas pessoas morrerem de pobreza no mundo? Não sabemos a resposta e temos que assumir. Eu não gosto, de rabinos ou de pessoas que tentam justificar o sofrimento humano como uma punição divina. Certo. Um castigo divino. É muito fácil, Você falar, foram castigados com seu tsunami porque faziam idolatria. É muito fácil essas respostinhas, entendeu? Sim. Então, assim, existe sofrimento porque existe sofrimento e os grandes santos sofriam também. Não está no nosso campo racional, intelectual, de entender a dor, o sofrimento e certas injustiças que acontecem no mundo. Por outro lado, a grande questão judaica, e você pode encontrar isso em vários lugares da Bíblia, é não ser um advogado de Deus perante a humanidade. Eu vou explicar isso aqui melhor. Muita gente acha que ser uma pessoa religiosa é ficar justificando Deus o tempo inteiro. Então assim, por que aconteceu tal coisa? Não, Deus tem os seus motivos, ele fez isso porque as pessoas estavam se assimilando, estavam se afastando, estavam pecando. Quando você pega na Bíblia hebraica, pelo menos, você pega os grandes líderes como Moisés, Abraão, eles faziam o contrário. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, que eram cidades extremamente pecadores e promíscuas, você pega Abraão, que era o primeiro judeu, que não tinha nada a ver com os moradores daquela cidade, e virou para Deus e falou: Deus, como você vai eliminar uma cidade inteira? E ele fica lá, páginas e páginas da Bíblia, tentando convencer Deus não matar os pecadores. Quer dizer, ele não foi aquele fiscalzinho de Deus, Deus, dedo duro, tem gente pecando aqui na terra. Então hoje em dia a gente vê que muita gente se acha porta-voz de Deus aqui na Terra, Sim. moralistas, de querer falar qual é a vontade de Deus, qual não é, e tá acontecendo isso na tua vida porque você não tá seguindo Deus. Moisés também, quando Deus queria eliminar o povo judeu
depois do bezerro de ouro lá, que eles fizeram um grande pecado, Moisés fez de tudo para salvar o povo judeu e conseguiu. Uhum. Onde eu tô querendo falar? Deus quer que nós sejamos humanos, mais do que divinos. Deus quer que os verdadeiros líderes defendam a humanidade. Isso é bom. Entendeu? Então, assim, quando você olha que um rabino, ou um líder espiritual, ou qualquer um de nós, precisamos, em primeiro lugar, ter uma empatia com o ser humano. É isso que Deus espera de nós. Você vê na história de Jó, que é um livro muito interessante, a história de Jó, que ele tinha tudo de bom, um homem rico, próspero, e aí ele perdeu tudo. E aí alguns amigos vieram pra ele e começaram a dar uma dura. Ah, Jó, você deve ter perdido tudo porque você perdeu a fé em Deus, porque você se tornou um pecador. E Deus não gostou desses moralistas. Aí veio depois, no final, um último amigo dele, que se colocou ao lado de Jó. E falou, não, a gente não entende os caminhos do Eterno. A gente não entende os caminhos de Deus. E você tem que perguntar pra Deus, Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Ou seja, um judeu, ele briga com Deus. Deus briga. Pode brigar com Deus. O cara não briga com a esposa, às vezes? Não briga com os filhos? Com quem você gosta, você briga. Entendeu? Tem que saber brigar. Tem que saber brigar. Então esse respeito pra Deus, essa reverência, que afasta ele completamente da nossa realidade, como se a gente não pudesse ter um relacionamento com ele, porque, ai, Deus nos livre falar isso de Deus, entendeu? Acaba levando Deus para um patamar que a gente nem conhece mais ele. Então Deus não quer isso, ele quer que a gente possa brigar com ele, não que você vai ter uma resposta imediata, mas a própria sensação de você poder chegar de manhã na reza, que é a meditação judaica, você falar, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? A resposta vai vir, mas tem que saber brigar. Saber brigar, vamos pegar um casal. O que quer dizer saber brigar? Não xingar, não desrespeitar, não explodir, não jogar tudo no... Mas saber brigar é muito mais difícil do que saber brincar, por exemplo. Brincar, todo mundo faz uma piadinha, alguma coisa, também é importante. Mas tem que saber brigar. Saber brigar, todo o Talmud ele foi construído em cima de rabinos que sabiam brigar. Porque eles ficavam discutindo filosoficamente a lei judaica horas e horas e horas e anos. É tudo quebra-pau. É muito legal. Um dia que você puder estudar o Talmud, você vai ver que é discussão o tempo inteiro. Rabino Yehudá fala isso, Rabino Meir fala aquilo, Rabino Shammai fala aquilo, Rabino Hillel fala aquilo. Tem até a famosa piada. Quando tem 2 judeus, você tem 3 opiniões. O judeu não concorda com nada. Sim. Mas saber discutir, e eu acho que tá faltando isso no mundo de hoje, né? Sim. Porque hoje temos num mundo tão polarizado que as pessoas, elas se tornam muito extremistas, né? Você vê isso sobre tudo, sabe? Eu não quero entrar agora sobre a pandemia, e vacina, e direita, e esquerda, e política. Quer dizer, as pessoas acham que isso virou uma religião. Sim. Então é engraçado que eles criticam os religiosos, mas eu acho que o mundo moderno tá mais religioso do que qualquer mundo, né? Porque qualquer pessoa que não concorda um pouquinho com a tua filosofia de vida, ele já virou um assassino, genocida, fascista. Quer dizer, você não tem o mínimo de maturidade de entender que uma pessoa que discorda de você não necessariamente